Enquanto pedras voavam e a multidão gritava, algo extraordinário aconteceu. No momento mais brutal da perseguição, Estevão viu o céu se abrir diante de seus olhos. Ele não viu apenas anjos. Ele afirmou ver o próprio Filho do Homem em pé, algo raríssimo nas Escrituras. O que essa visão revela sobre o céu, o julgamento e o destino daqueles que permanecem fiéis até o fim? Assista até o final, porque o significado mais profundo dessa visão está escondido nos últimos detalhes. E se inscreva no canal para continuar descobrindo histórias bíblicas que poucos explicam. Jerusalém, por volta do ano 34 depois de Cristo. O sol da manhã ilumina as pedras brancas do templo, fazendo-as brilhar como se fossem feitas de ouro. Mas no salão do Sinédrio, a atmosfera é escura. Um homem está de pé diante do tribunal mais poderoso de Israel. 70 juízes o encaram com ódio. Testemunhas falsas acabaram de acusá-lo de crimes que ele não cometeu. A sentença de morte paira no ar como uma nuvem de tempestade. Mas algo estranho acontece naquele momento. Enquanto todos esperam ver medo em seus olhos, o que veem é outra coisa. Seu rosto começa a brilhar, como o rosto de um anjo, e ele sorri. Essa é a história de Estevão, o primeiro cristão a morrer por sua fé. O homem que viu o céu se abrir enquanto pedras rasgavam sua carne. A história de alguém que transformou seu próprio assassinato em um testemunho tão poderoso que ecoa até hoje, quase 2000 anos depois. Mas para entender o peso desse momento, você precisa voltar alguns anos no tempo e conhecer o cenário que produziu esse confronto inevitável. Tudo começa em Jerusalém, a cidade mais importante do mundo judaico. Estamos falando de uma metrópole com cerca de 80.000 habitantes permanentes, mas que durante as festas religiosas chegava a receber mais de 200.000 pessoas. Peregrinos vinham de todas as partes do Império Romano para adorar no templo. Judeus da Grécia, do Egito, da Síria, da Mesopotâmia, da Ásia Menor, do norte da África. Homens e mulheres que falavam grego como primeira língua, que tinham crescido em cidades helenísticas, que conheciam a filosofia de Platão e Aristóteles, mas que mantinham sua identidade judaica mesmo vivendo longe da terra prometida por gerações. O Templo de Jerusalém era o coração pulsante dessa nação espalhada pelo mundo. Uma estrutura monumental que levou mais de 40 anos para ser reconstruída por Herodes o Grande. O projeto começou em 19 a.C. e ainda não estava completamente finalizado na época de Jesus. Suas pedras brancas e douradas brilhavam sob o sol do Oriente Médio como se fossem feitas de luz pura. Algumas dessas pedras pesavam mais de 500 toneladas. Pensa no tamanho disso. Um único bloco de pedra mais pesado que um avião comercial totalmente carregado. Os rabinos da época diziam que quem nunca viu o Templo de Herodes nunca viu um edifício bonito na vida. A área total do complexo do templo ocupava aproximadamente 140.000 metros quadrados, o equivalente a 20 campos de futebol lado a lado. O pátio dos gentios podia acomodar 400.000 pessoas de uma só vez. As colunas do pórtico de Salomão tinham mais de 12 metros de altura, feitas de mármore branco polido. O véu que separava o Santo dos Santos era tão grosso que, segundo a tradição judaica, seriam necessários 2 cavalos puxando em direções opostas para rasgá-lo. Mas não era apenas beleza arquitetônica, era poder. O templo representava a presença de Deus na terra. Os sacerdotes que serviam ali formavam a elite religiosa e política de Israel. O sumo sacerdote era a figura mais influente da nação, respondendo apenas ao governador romano. E o Sinédrio, o conselho de 70 anciãos que se reunia nas dependências do templo, funcionava como a suprema corte judaica, com poder de vida e morte sobre questões religiosas. Era nesse ambiente imponente e carregado de tensão que uma nova seita começava a incomodar as autoridades. Os seguidores de Jesus de Nazaré não paravam de crescer. Apenas algumas semanas após a crucificação no dia de Pentecostes, já eram mais de 3.000. Em poucos meses, o número saltou para 5.000 homens,
sem contar mulheres e crianças. Alguns historiadores estimam que a comunidade cristã em Jerusalém pode ter chegado a 15 ou 20 mil pessoas em seus primeiros anos. Para uma cidade de 80 mil habitantes, isso representava algo entre 1/5 e 1/4 de toda a população. Um movimento que crescia como fogo em palha seca, e o que mais irritava as autoridades era a mensagem central desses seguidores. Eles proclamavam que Jesus, aquele carpinteiro da Galileia que o Sinédrio tinha condenado à morte, tinha ressuscitado. Mais do que isso, afirmavam que ele era o Messias prometido, o Filho de Deus, e que os líderes religiosos de Israel tinham assassinado o Santo de Deus por ignorância e inveja. Você consegue imaginar como essa acusação soava para os ouvidos dos sacerdotes e fariseus? Era como se alguém entrasse no Vaticano hoje e dissesse que o Papa é um assassino de profetas. A ofensa era pessoal e institucional ao mesmo tempo. Cada novo convertido ao cristianismo era uma testemunha viva de que os líderes religiosos tinham errado. Cada milagre realizado em nome de Jesus confirmava a mensagem que eles queriam silenciar. A tensão era inevitável, mas os apóstolos não podiam ser facilmente silenciados. Pedro e João já tinham sido presos e ameaçados, mas continuavam pregando. Gamaliel, um dos membros mais respeitados do Sinédrio, tinha aconselhado cautela. Se esse movimento fosse de origem humana, cairia por si mesmo. Se fosse de Deus, ninguém poderia detê-lo. A popularidade dos apóstolos entre o povo comum dificultava qualquer ação mais drástica. E então surgiu um novo problema: a logística. Com milhares de novos convertidos, a igreja primitiva enfrentava desafios práticos enormes. Muitos vendiam suas propriedades e traziam o dinheiro para os apóstolos distribuírem entre os necessitados. Atos, capítulo 4, registra que não havia necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas. Havia viúvas que dependiam dessa ajuda diária para sobreviver, e começou a haver reclamações. As viúvas de origem grega, aquelas que vinham de fora de Israel e falavam grego como língua principal, sentiam que estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos em favor das viúvas hebraicas, as nascidas em Jerusalém. Era uma crise administrativa que poderia se transformar em divisão étnica dentro da igreja nascente. Uma rachadura pequena que, se não fosse tratada, poderia destruir toda a estrutura. Os 12 apóstolos se reuniram e tomaram uma decisão sábia. Eles não podiam abandonar a oração e o ensino da palavra para cuidar de mesas e finanças. Então pediram à comunidade que escolhesse 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar dessa tarefa. Homens que seriam os primeiros diáconos da história cristã. E o interessante é que todos os 7 escolhidos tinham nomes gregos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. A comunidade hebraica escolheu homens gregos para cuidar do problema das viúvas gregas. Era uma demonstração de humildade e unidade que resolveu a crise antes que ela se tornasse divisão. E aqui entra Estevão. O texto bíblico, no capítulo 6 de Atos, diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Seu nome aparece primeiro na lista dos 7 escolhidos, o que sugere que ele era o líder do grupo, ou pelo menos o mais proeminente. O nome Estevão vem do grego Stefanos, que significa coroa ou guirlanda de vitória. Era o prêmio dado aos vencedores em competições atléticas, um nome profético, como se verá. Mas Estevão não era apenas um administrador competente. O texto diz que ele realizava grandes prodígios e sinais entre o povo. Milagres, curas, manifestações sobrenaturais que atraíam multidões e geravam conversões. Ele tinha o dom da palavra e debatia nas sinagogas com uma sabedoria que seus oponentes não conseguiam refutar. O Espírito Santo falava através dele de uma forma que desarmava qualquer argumentação contrária. E é aqui que a história acelera em direção ao confronto fatal. Em Jerusalém, existiam várias sinagogas organizadas por origem geográfica.
Havia a Sinagoga dos Libertos, formada por judeus que tinham sido escravos em Roma e depois libertados. Esses homens conheciam o poder imperial de perto, tinham vivido a humilhação da escravidão e eram especialmente zelosos pela fé de seus pais. Havia sinagogas de judeus de Cirene, no norte da África, de Alexandria, no Egito, da Cilícia e da Ásia Menor. Homens cultos, educados na filosofia grega, treinados em retórica e lógica, mas devotos da lei de Moisés. Homens que sabiam argumentar e debater como poucos. Alguns desses homens começaram a debater com Estevão. O livro de Atos, capítulo 6, versículo 10, registra o resultado. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Foram derrotados publicamente, humilhados em debates teológicos diante de testemunhas. Seus argumentos mais elaborados caíam por terra diante das respostas de Estevão. Sua erudição não conseguia competir com a revelação divina que fluía através daquele homem. E quando você não consegue vencer um argumento com a verdade, o que resta? A mentira. Esses homens, incapazes de refutar Estevão pela razão, decidiram destruí-lo pela calúnia. Subornaram testemunhas falsas para dizer que o tinham ouvido proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Incitaram o povo, os anciãos e os escribas. Criaram um tumulto coordenado que resultou na prisão de Estevão e sua condução forçada ao Sinédrio. O mesmo tribunal que tinha condenado Jesus poucos anos antes, agora se preparava para julgar mais um seguidor. As acusações eram graves e específicas. As testemunhas falsas declararam: "Este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou." Observa a estratégia com atenção. Eles atacaram os dois pilares da identidade judaica, o templo e a lei. Qualquer um que ameaçasse essas instituições era considerado inimigo da nação, traidor da fé, merecedor da morte. E a punição para a blasfêmia era o apedrejamento. Estevão estava cercado. 70 juízes, hostes que já tinham decidido o veredito antes do julgamento começar. Testemunhas mentirosas dispostas a jurar qualquer coisa pelo preço certo. Uma multidão enfurecida pronta para executar a sentença com as próprias mãos. Nenhuma chance de escapar, nenhuma possibilidade de defesa justa. E então aconteceu algo que ninguém esperava. O texto de Atos, capítulo 6, versículo 15, diz que todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando-o, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Não era uma expressão poética, não era uma metáfora, era uma manifestação visível, sobrenatural, que todos no salão testemunharam. O rosto de Estevão brilhava com uma luz que não vinha de nenhuma fonte natural. Uma glória divina que silenciou momentaneamente seus acusadores. O mesmo brilho que Moisés teve ao descer do Monte Sinai, agora aparecia no rosto de um homem acusado de blasfemar contra Moisés. O sumo sacerdote, ainda assim, prosseguiu com o interrogatório. Perguntou se as acusações eram verdadeiras. A resposta de Estevão não foi uma defesa no sentido convencional. Não foi uma tentativa de se justificar ou negar as acusações. Foi um sermão, um discurso de mais de 50 versículos que percorre toda a história de Israel desde Abraão até Salomão. O mais longo discurso registrado no livro de Atos. Uma aula magistral de teologia e história que vai muito além de uma simples autodefesa. Era uma acusação revertida, uma inversão completa de papéis. Ele começou com Abraão, mostrando como Deus chamou o patriarca quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, antes de pisar na terra prometida, antes de existir qualquer templo ou santuário. Deus agiu fora da terra prometida. Deus se revelou fora do templo. Deus não está limitado a lugares ou estruturas. Esse era o primeiro golpe na teologia dos acusadores, que tinham transformado o templo em um fim em si mesmo. Estevão mostrou que Abraão nunca possuiu a terra prometida durante sua vida, nem sequer um palmo de terra, diz o texto. A promessa era para seus descendentes. Abraão viveu como estrangeiro,
peregrino, nômade, confiando na palavra de Deus mesmo quando toda a evidência física apontava para o contrário. A fé verdadeira não depende de estruturas visíveis. Depois, Estevão falou de José, o filho de Jacó, vendido pelos próprios irmãos por inveja. Os patriarcas de Israel, os ancestrais venerados pelos membros do Sinédrio, tinham cometido um crime terrível contra seu próprio sangue. Mas Deus estava com José. Na prisão no palácio do faraó, em cada circunstância, Deus estava presente. E José foi exaltado para se tornar o salvador da família que o rejeitou. Um padrão profético que se repetiria com Jesus, rejeitado pelos seus, mas tornado salvador de todos. A maior parte do discurso, porém, foi dedicada a Moisés. Estevão falou sobre seu nascimento quando o faraó ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos. Falou sobre sua educação no palácio egípcio, instruído em toda a sabedoria do Egito. Falou sobre sua tentativa fracassada de libertar seu povo quando tinha 40 anos, matando um egípcio e sendo rejeitado pelos próprios hebreus. E aqui está o ponto crucial. Estevão mostrou como Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo não uma, mas 2 vezes. Na primeira vez, quando tentou defender um hebreu e foi questionado com desprezo: "Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste ontem o egípcio?" Na segunda vez, no deserto, 40 anos depois, quando o povo fabricou um bezerro de ouro e disse: "Faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." Você percebe o que Estevão estava fazendo? Ele estava mostrando que a rejeição dos enviados de Deus não era novidade em Israel. Era um padrão, uma tendência histórica, uma marca registrada da nação. Os antepassados rejeitaram José por inveja, rejeitaram Moisés repetidamente por incredulidade, rejeitaram os profetas por conveniência, e agora os descendentes deles, sentados naquele tribunal com suas vestes religiosas e sua autoridade institucional, tinham rejeitado o próprio Messias. Mas Estevão foi ainda mais fundo. Ele citou o profeta Amós para mostrar que mesmo no deserto, sob a liderança direta de Moisés, mesmo com a coluna de fogo e a nuvem de glória, mesmo com o maná caindo do céu todos os dias, o povo praticava idolatria secreta. Carregavam o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, imagens que fizeram para adorar. A desobediência não era a exceção, era a regra. A infidelidade não era acidente, era escolha deliberada. E então veio o golpe final sobre a questão do templo. Estevão reconheceu que Davi quis construir uma habitação para Deus, mas foi proibido porque tinha as mãos manchadas de sangue. Foi Salomão quem de fato edificou a casa. Uma construção magnífica que levou 7 anos para ser completada, com 180 mil trabalhadores envolvidos. Mas imediatamente após mencionar isso, Estevão citou o profeta Isaías. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Esse era o ponto central de toda a argumentação. Não era Estevão quem blasfemava contra o templo. Eram os líderes religiosos que tinham transformado o templo em um ídolo, como se Deus pudesse ser contido em paredes, de pedra, como se a presença divina dependesse de uma estrutura física. Eles adoravam a estrutura mais do que adoravam o Deus que a estrutura representava. Tinham substituído o Criador pela criatura, a realidade pela sombra, o Deus vivo por um edifício morto. E então Estevão virou sua artilharia diretamente contra seus juízes. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Dimensiona o peso dessas palavras. Estevão estava diante do Tribunal Supremo de Israel, acusado de blasfêmia contra a lei,
e sua defesa foi acusar os próprios juízes de serem os verdadeiros violadores da lei. Chamou-os de incircuncisos, o maior insulto possível para um judeu. Acusou-os de resistir ao Espírito Santo, de perseguir profetas, de trair e assassinar o Messias. Ele não tentou apaziguar, não buscou um meio-termo diplomático, não pediu misericórdia ou compreensão. Ele confrontou o pecado de frente, sabendo exatamente qual seria o custo. A reação foi imediata e violenta. O texto diz que, ouvindo eles estas coisas, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. A expressão em grego sugere uma raiva visceral, quase animal, incontrolável. Eles não estavam apenas irritados ou ofendidos. Estavam possuídos por uma fúria homicida que mal conseguiam conter. 70 homens da elite religiosa de Israel, os guardiões da lei e da ordem, reduzidos a uma turba raivosa, rangendo os dentes como feras. Mas enquanto o ódio consumia os juízes, algo extraordinário acontecia com Estevão. Cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E declarou em voz alta, para que todos ouvissem: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa visão é absolutamente única em todo o Novo Testamento. Em todas as outras passagens das Escrituras, Jesus é descrito sentado à direita do Pai, em posição de autoridade e descanso após completar sua obra redentora na cruz. Sentado como um rei que reina, sentado como um juiz que julga. Mas aqui, diante de Estevão, nos momentos finais de sua vida terrena, ele está de pé. Por que de pé? Alguns estudiosos sugerem que Jesus se levantou para receber seu servo fiel, como um rei que se levanta do trono para honrar um guerreiro que retorna vitorioso da batalha mais difícil. Outros veem Jesus de pé como advogado, intercedendo ativamente por Estevão diante do Pai Celestial. Outros ainda interpretam como uma postura de testemunha, confirmando perante o tribunal celestial a fidelidade absoluta daquele que estava prestes a entregar sua vida. Seja qual for a interpretação teológica, o significado espiritual é absolutamente claro. Estevão não estava sozinho. O céu estava atento. O Filho de Deus estava pessoalmente envolvido. A morte iminente não era o fim da história, mas o começo de uma nova realidade. Mas para os membros do Sinédrio, essa declaração foi a gota d'água que fez transbordar o copo de sua fúria. Eles taparam os ouvidos, literalmente. Colocaram as mãos sobre os ouvidos como crianças que não querem ouvir uma verdade incômoda. 70 anciãos respeitáveis, juízes supremos de Israel, tampando os ouvidos e gritando para não ouvir mais. E então, num único impulso coletivo, sem votação formal, sem sentença oficial, sem seguir os procedimentos legais que eles mesmos exigiam de outros, avançaram contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. O apedrejamento era a forma de execução prescrita na lei de Moisés para casos de blasfêmia. A vítima era levada para fora dos muros da cidade, porque o sangue derramado tornaria impuro o solo sagrado de Jerusalém. Era despida de suas vestes externas e jogada de uma altura de pelo menos 2 metros, aproximadamente a altura de um andar de prédio. Se a queda não a matasse, a primeira pedra era lançada por uma das testemunhas que a acusaram. O peso mínimo dessa primeira pedra deveria ser suficiente para matar se atingisse o peito. Depois, as outras testemunhas participavam. Depois, qualquer um que quisesse se juntar à execução. As pedras usadas eram grandes o suficiente para causar dano sério, mas não tão grandes que matassem instantaneamente. A morte vinha por acumulação de trauma. Ossos quebrados um por um, órgãos perfurados lentamente, hemorragia interna crescente. Podia levar minutos ou horas, dependendo da precisão dos lançadores e da quantidade de participantes. Era uma forma de execução projetada para ser lenta, dolorosa, pública e humilhante. E Estevão enfrentou tudo isso com uma serenidade que só pode ser explicada pelo sobrenatural. Enquanto as pedras atingiam seu corpo,
Quebrando costelas, rasgando pele, esmagando membros, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. As mesmas palavras que Jesus tinha pronunciado na cruz agora ecoavam nos lábios de seu primeiro mártir. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, disse Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, disse Estevão. Uma entrega completa, uma confiança absoluta. Nenhum grito de desespero, nenhuma tentativa de fuga, nenhuma maldição contra seus assassinos. Apenas fé. Mas a oração não terminou aí. Estevão caiu de joelhos, o corpo já destruído pelas pedras, o sangue formando poças ao seu redor, e clamou em alta voz, para que todos os presentes pudessem ouvir claramente: Senhor, não lhes imputes este pecado. Perdão. No momento de agonia máxima, quando qualquer ser humano normal estaria consumido pela dor física e pelo medo da morte, quando a reação natural seria gritar por justiça ou pelo menos por alívio, Estevão escolheu interceder por seus assassinos. Você consegue dimensionar o tamanho sobrenatural dessa atitude? Ele não estava citando uma fórmula religiosa decorada. Não estava cumprindo um ritual vazio. Ele estava genuinamente, do fundo de um coração transformado pelo amor de Cristo, pedindo a Deus que não responsabilizasse aqueles homens pelo crime hediondo que estavam cometendo naquele exato momento. A mesma graça incompreensível que Jesus demonstrou na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, agora fluía através de seu discípulo moribundo. E tendo dito isto, adormeceu. Essa é a expressão suave usada por Lucas. Não morte. Adormecimento. Como alguém que fecha os olhos em paz, sabendo que vai acordar em um lugar infinitamente melhor. Como uma criança que dorme nos braços do pai após um dia exaustivo. Mas a história não termina com o último suspiro de Estevão. O texto de Atos menciona um detalhe que parece secundário, quase acidental, mas que mudaria completamente o curso da história humana. As testemunhas que lançaram as primeiras pedras, seguindo o procedimento legal, deixaram suas vestes externas aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo consentia na morte de Estevão. Ele observava tudo com aprovação, guardava as capas com satisfação. Esse jovem era um fariseu zeloso, nascido em Tarso da Cilícia, educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei em toda a história judaica. Saulo era o aluno exemplar, o futuro promissor, o defensor fervoroso das tradições dos pais. Ele não apenas aprovou a execução de Estevão, ele se tornou o maior perseguidor da igreja primitiva nos meses seguintes. Atos capítulo 8, versículo 3, diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Uma campanha de terror sistemático. Mas algo aconteceu com Saulo no caminho de Damasco. O mesmo Jesus que Estevão viu de pé à direita de Deus, apareceu a Saulo numa luz cegadora mais brilhante que o sol do meio-dia e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os agulhões. A voz do céu, o mesmo céu que Estevão tinha visto aberto. Alguns estudiosos acreditam, e há boas razões para essa crença, que a oração de Estevão foi respondida exatamente em Saulo. Senhor, não lhes imputes este pecado. O perdão pedido pelo mártir moribundo, com seu último suspiro, alcançou o coração do perseguidor mais feroz. E Saulo, o destruidor da igreja, se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios, autor de 13 cartas que compõem grande parte do Novo Testamento, plantador de igrejas em 3 continentes, e ele mesmo mártir décadas depois decapitado em Roma por ordem de Nero. A semente regada com sangue produziu uma colheita que ninguém poderia prever ou imaginar, mas as consequências imediatas da morte de Estevão também foram profundamente significativas para o movimento cristão. O capítulo 8 de Atos começa dizendo que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os cristãos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Apenas os apóstolos permaneceram na cidade, provavelmente protegidos pela fama que tinham entre o povo.
parecia uma derrota devastadora. A comunidade que tinha crescido para milhares, que vivia em comunhão diária, que partilhava tudo, agora estava espalhada como refugiados fugindo de uma guerra. O sonho de uma igreja unida em Jerusalém, centrada no templo, tinha sido aparentemente destruído pela violência religiosa. Vitória total dos perseguidores. Mas Deus tinha outros planos. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A perseguição não silenciou o evangelho, multiplicou seus mensageiros. Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos junto com Estevão, foi para Samaria e iniciou um avivamento que abalou toda a região. Samaritanos, desprezados pelos judeus, recebiam a palavra com alegria. Outros refugiados levaram a mensagem para Antioquia da Síria, onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez na história. A igreja, que estava concentrada em uma única cidade agora, se espalhava como fogo incontrolável pelo Império Romano. O sangue de Estevão se tornou semente. Tertuliano, um dos primeiros teólogos cristãos, escreveu no 2º século uma frase que se tornou famosa: "O sangue dos mártires é semente da igreja." Ele estava descrevendo um padrão paradoxal que começou exatamente com Estevão. Cada tentativa de destruir o cristianismo pela força acabava fortalecendo-o. Cada mártir que morria em paz inspirava dezenas de novos convertidos, impressionados pela coragem sobrenatural. Cada perseguição dispersava os crentes para novas regiões onde o evangelho nunca tinha chegado antes. E esse padrão continuou por séculos, até os dias de hoje. Nas arenas de Roma, cristãos eram devorados por leões enquanto cantavam hinos de adoração. Policarpo, bispo de Esmirna, foi queimado vivo aos 86 anos, recusando negar Cristo. Perpétua e Felicidade enfrentaram feras selvagens abraçadas uma à outra. Nas fogueiras da Idade Média, reformadores como John Hughes e William Tyndale morriam citando as Escrituras enquanto as chamas consumiam seus corpos. Nas prisões da União Soviética, homens como Richard Wurmbrand passaram 14 anos em celas subterrâneas, sendo torturados regularmente, mas continuando a pregar para seus guardas. Nos campos de concentração nazistas, pastores como Dietrich Bonhoeffer ofereciam esperança aos condenados até o último momento. Em aldeias remotas da Ásia, da África e do Oriente Médio, missionários modernos ainda derramam seu sangue pela causa de Cristo. Todos eles olham para Estevão como o primeiro, o modelo, o padrão estabelecido, e todos eles compartilham a mesma visão: o céu aberto. Essa imagem se tornou absolutamente central para a esperança cristã ao longo de 2 milênios. Não é apenas uma metáfora poética para consolar os que sofrem. É uma declaração teológica profunda sobre a natureza da realidade. O véu que separava a humanidade de Deus foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu na cruz. O acesso ao Pai está permanentemente aberto através do sangue do Filho. E para aqueles que morrem em Cristo, a passagem entre este mundo e o próximo não é um abismo escuro e aterrorizante, mas uma porta iluminada pela glória divina. Estevão viu essa porta se abrir, e desde então, milhões de cristãos enfrentaram a morte com a mesma esperança inexplicável. Não porque eram mais corajosos que outras pessoas por natureza, não porque sentiam menos dor física ou emocional, mas porque acreditavam com uma certeza que transcende a razão humana, que o que estava do outro lado valia infinitamente mais do que qualquer sofrimento temporário deste lado. Paulo, aquele jovem que segurou as capas dos assassinos, escreveria anos depois aos Filipenses: "Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro." Ele aprendeu essa lição observando Estevão morrer. Viu um homem enfrentar a morte sem medo, sem ódio, sem desespero. E nunca conseguiu esquecer aquela imagem. Ela o perseguiu até que ele mesmo se rendeu ao Cristo que Estevão adorava. A história de Estevão também estabeleceu um padrão de perdão que desafia profundamente toda a lógica humana natural. Quando alguém nos machuca, nossa reação instintiva é revidar ou pelo menos desejar que a justiça seja feita contra o ofensor. Queremos que nossos inimigos paguem pelo que fizeram.
Queremos vê-los sofrer na mesma medida que nos fizeram sofrer. É humano, é natural e é completamente contrário ao Evangelho. Estevão escolheu outro caminho. No momento de maior agonia física e emocional, quando teria toda a justificativa humana para clamar por vingança divina, ele pediu perdão para seus assassinos. E isso não significa que o pecado deles não era grave. Era gravíssimo. Isso não significa que não haveria consequências. Haveria. Jerusalém seria destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo, e o templo que eles adoravam mais que a Deus seria reduzido a ruínas. Mas Estevão entendeu algo que muitos cristãos ainda lutam para compreender 2000 anos depois. Guardar amargura é como beber veneno esperando que o outro morra. A falta de perdão aprisiona quem não perdoa muito mais do que quem foi perdoado. O perdão liberta primeiro quem perdoa. E quando você perdoa genuinamente, você abre espaço para Deus trabalhar de formas que você jamais imaginaria possíveis. Quem poderia prever que o jovem segurando as capas se tornaria o maior missionário da história cristã? Quem poderia imaginar que a oração de um homem moribundo alcançaria o coração endurecido de seu maior perseguidor? Quem poderia antecipar que a morte violenta de um diácono em Jerusalém resultaria na expansão explosiva do Evangelho até os confins da terra conhecida? Deus vê o que nós não vemos. Deus trabalha onde nós não alcançamos. E Deus transforma tragédias aparentes em triunfos gloriosos, de maneiras que desafiam toda a expectativa e cálculo humano. Estevão adormeceu. Esse é o termo que Lucas usa no livro de Atos. Não morte, adormecimento. Como alguém que fecha os olhos, sabendo com absoluta certeza que vai acordar em outro lugar. As pedras pararam de cair. O sangue secou na terra de Jerusalém. Os acusadores voltaram para suas casas, achando que tinham vencido definitivamente. Mas algo tinha acontecido naquele dia que nenhum deles poderia jamais desfazer. O céu tinha se aberto. E desde então, para todos que creem, ele nunca mais fechou. Cada mártir que veio depois de Estevão olhou para cima com a mesma esperança inabalável. Cada cristão perseguido nas arenas de Roma, nas fogueiras da Inquisição, nas prisões da União Soviética, nos campos de concentração, nas aldeias remotas da Ásia ou nas ruas hostis do Oriente Médio carregou consigo a mesma visão. Jesus de pé, esperando, recebendo, honrando. Estevão não foi o último a morrer pela fé, foi o primeiro de milhões, mas sua morte estabeleceu um padrão que nunca foi quebrado em 2 milênios de história. O perdão é mais forte que a pedra, a oração é mais poderosa que o ódio, e o céu está mais perto do que parece. Quando você enfrenta a oposição por causa da sua fé, lembre-se de Estevão. Quando pessoas mentem sobre você e distorcem suas palavras para te prejudicar, lembre-se de Estevão. Quando parece que os ímpios estão vencendo e a justiça divina está longe demais, lembre-se de Estevão. Quando você é tentado a guardar amargura contra quem te machucou, lembre-se de Estevão. Ele viu o céu aberto, e essa visão mudou absolutamente tudo, não apenas para ele naquele momento de martírio. Para todos os que vieram depois ao longo de 20 séculos, para todos os que ainda virão até o fim dos tempos, para você agora, lendo essas palavras, o mesmo Jesus que estava de pé para receber Estevão, está de pé para receber cada um dos seus. O mesmo céu que se abriu naquele dia, sangrento em Jerusalém, permanece aberto para todos que creem. A mesma esperança sobrenatural que sustentou o primeiro mártir sustenta cada cristão em cada geração, em cada nação, em cada circunstância. As pedras podem cair, o corpo pode ser destruído, os acusadores podem parecer vitoriosos por um momento fugaz, mas o céu está aberto e ninguém jamais poderá fechar o que Deus abriu.